Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite, colegas. Boa noite, artistas plásticos. Aqui nós estamos com vários amigos, entrando agora devagarzinho no canal do Centro Espírita Caminhando com Jesus. Agradecer o convite da nossa querida Carmelita, e hoje nós estaremos fazendo essa palestra com esse tema muito interessante, em parceria com os nossos amigos das Mãos Amigas, a nossa amiga Cirlei. Nós aguardaremos a nossa parceira, né, de Minas, para entrar na palestra e transmitir também esse conteúdo para todas as pessoas que têm problemas de surdez. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, um minutinho, até que a Cirlei possa entrar e também fazermos nossa prece de início. Boa noite, Carmelita. Boa noite a todos que estão. Boa noite, Vanderlei, Braga, Cirlei. Pronto, já estamos aqui com a nossa amiga Cirlei, de Minas. Vamos aqui autorizar ela a entrar na live. Já autorizamos Votação telefone. Só um momento. Postando meu rosto, não. Cadê? Mas ele tá de cabeça baixa. Oi! Tá me vendo, Jorge? Você tá... Peraí, tá? A ligação tá ruim. A ligação tá ruim. Você tá tudo certo agora. Não tá aparecendo a minha mão, né? Aí, tá me vendo? Feito. Estamos. Tá pegando a mão direitinho? Tá tudo muito bom. Excelente a sua imagem. O som tá ruim, seu. Será que fica melhor com o fone de ouvido? Não, tá ruim. Algumas pessoas acham que o fone de ouvido piora. Tá cortando a sua fala. Tá cortando a sua fala. Fala aí de novo. Boa noite. Melhorou um pouco. Não, cortou. Estão todos Tá ouvindo? cortando. Veja se melhorou. Deixa eu ver. Melhorou o áudio? Melhorou. Pronto. Melhorou. Então vamos iniciar, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite, espíritas. Boa noite a todos aquelas pessoas que procuram a doutrina dos espíritos para a sua consolação, para a sua evolução. Hoje, o tema que nós vamos falar é um tema bastante apropriado para os dias de hoje, principalmente nessa época pandêmica, né? E uma época também onde a nossa Terra, nosso mundo, está tão atrelado aos elementos materiais. Nós vamos, antes de iniciar a palestra,
nós vamos pedir que todos que estão aí conectados, para que a gente faça uma prece, né, de abertura aos trabalhos e proteção a todos aqueles que vão escutar essa mensagem de hoje. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer esse dia de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, que a gente possa ter uma excelente noite e que a gente possa ser grato por tudo aquilo que a gente consegue exercer diariamente, onde tantos de nós não conseguem, ou tantos de nós já partiu hoje ou essa semana para um outro plano e às vezes tão atormentados, tão sofridos por não ter uma mensagem de conforto, uma mensagem de amor nesse verdadeiro poço, rio de felicidade que é a doutrina dos Espíritos. Assim nós damos por iniciados os trabalhos dessa noite. Meus irmãos, a gente vai falar hoje para vocês do último livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângelis. Joana de Ângelis é um dos espíritos da codificação espírita dos tempos atuais, que veio com a missão psicológica, onde ela lançou uma coletânea psicológica sobre como a gente deve se portar para a evolução do espírito. E a pessoa ligada a Joana nesse trabalho foi está sendo Divaldo Pereira Franco. Então é uma coletânea que a gente sempre divulga nos trabalhos de Joana, e foi o tema escolhido pela a presidente da casa, dona Carmelita, para a gente falar hoje, nesse mês de dezembro. Então é um tema extremamente necessário para que as pessoas possam fazer uma retrospectiva dos seus comportamentos e de um relacionamento que está tendo consigo mesmo, e às vezes com aquela sensação de vazio existencial. O que é que nós conseguimos filtrar para que vocês possam fazer essa anamnese, essa leitura de si mesmos? O que é que Joana fala no início desse livro? Apesar da variedade infinita de ideias, atitudes de engrandecimento, o ser humano ainda esvaziou-se. Nós estamos secos por dentro dos desejos de servir. Nós estamos cada vez mais ficando com aquela situação de preguiça mórbida, né? Uma espécie de desinteresse de ajudar o próximo. E esse desinteresse, ele vem ligado ao nosso egoísmo, ele vem ligado às sensações materiais que nós vivemos e estamos experimentando na atualidade. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse primeiro ponto que ela fala, porque cada dia mais nós encontramos amigos, colegas, né, cada vez mais interessados na produção de adrenalina, na produção de endorfinas, aquela coisa da correria do dia a dia, que a pessoa não para fazer uma reflexão do que seja realmente o que seria bom para o nosso espírito. Nós falamos cotidianamente sobre a vida espiritual. Nós somos seres espirituais e nós temos que dizer isso todos os dias para a gente. Olhar no espelho e ver, nós somos muito além desse corpo. Nós somos espíritos universais, seres interplanetários, somos filhos de Deus e merecemos ser felizes. Nós não merecemos ter angústias, sofrimentos, todo esse vazio que está fazendo parte da gente atualmente, em crises depressivas, em problemas terríveis de fugas da realidade.
É porque a gente está sempre sendo assabarcado, sendo englobado por sensações de poder, de ter. Tem um produto novo, a gente quer consumir. A gente fica nessa loucura de estar colocando a nossa felicidade nas coisas materiais. E na realidade, a nossa felicidade a gente só vai encontrar com aquele velho encontro conosco mesmo. Então a gente tem que ter essa percepção de que não adianta a gente consumir, 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 querer se fazer exposições de nós mesmos, ter aquela loucura, porque esse desejo, essa vontade de estar sempre aparecendo, de sempre estar desfrutando, sem a consequência da espiritualização interior da gente, a gente vai começar a ter deságio energético. Isso a gente vai perder energia. Você já parar para pensar que quando a gente começa a colocar nossas energias em algo que só dá prazer efêmero, a gente começa a se desgastar? Vocês já pensaram que na relação afetiva entre os seres humanos existe um equilíbrio? E na relação puramente sexual existe uma perda grande de energia? É a mesma coisa. Porque no paradigma da Joana de Ângeles e no paradigma espírita, a gente precisa estar em harmonia. E o terceiro ponto que a gente vive em conflito, que é colocado nesse tema de hoje, é porque a gente tem consciência, sem ter, isso é, inconscientemente, nós sabemos que somos seres espíritos, seres espirituais, seres universais, mas a gente não para fazer essa autoanálise e a partir de não parar, de estar sempre correndo atrás de algum objeto, atrás de alguma satisfação efêmera, a gente se desconecta em termos da nossa espiritualidade, da nossa imortalidade. Então a gente precisa ter essa conexão. A gente precisa ter essa consciência que a gente é um ser espiritual, é um ser com vários problemas, nós temos sombras e a gente precisa ter reafirmação dessa nossa capacidade de continuar refletindo sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa essência, para que a gente se preencha de coisas essenciais, simples, nada muito complexo. A Joana fala aqui, para a gente bem dizer toda e qualquer circunstância que nós nos encontramos. Porque a partir da gente agradecer, bem dizer, nós estamos nos elevando moralmente. A gente acaba fazendo um reconhecimento. Isso é, exercitando o poder da gratidão. O poder de se equilibrar cada pontinho energético com cada célula que a gente tem da nossa capacidade íntima. E quando a gente briga com essas células, o que é que acontece? Ela se desequilibra, ela se desagrega e aí dá um CA, uma doença gástrica, dependendo da distância e da equivalência dessa energia. Desequilibra os chakras, desequilibra a parte pélvica, os órgãos, todas as sensações que ultrapassam a parte espiritual e que atingem a nossa parte carnal. Isso não tem nada a ver com conhecimento. Isso tem a ver com o nosso egoísmo, com a nossa imaturidade, com a nossa incapacidade de conquistar a paz que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, como é que a gente pode conquistar a nossa paz? Primeiro, a gente tem que ter uma sensação muito exata do que seja tempo, o fator tempo. E na doutrina dos espíritos ele fala que o tempo é a medida material para o mundo material de existência das coisas, de forma sintética. Então, o tempo só existe em mundos materiais.
Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade, todos nós, de lidar direitinho com o tempo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem facilidade de lidar com o tempo, é porque a gente é pragmático, organizado e material. Mas aí nenhuma coisa e nem outra. A conquista da paz, ela vai ser dada através dessa capacidade da gente lidar com a nossa essência, corpo e espírito e também pelo fator temporal. Hoje nós vemos que a gente deixa o tempo escoar. Escoar, e o tempo escoa tão rápido das nossas mãos que parece que a gente não consegue mais dominar esse tempo. E o dia se torna curto. E a angústia e a questão da depressão, da ansiedade se torna cada vez mais pesada com a gente. Por quê? Porque a gente está colocando muitas tarefas, colocando muito mecanismo de fuga, muita situação e fugindo da realidade que é o nosso propósito de vida. Isso de forma bem simples e que a gente acaba se desviando, porque hoje a gente tem tantas. Por exemplo, nós estamos agora fazendo uma palestra. Quantas palestras estão acontecendo nesse momento? Em quantas casas espíritas? Não é? Então a gente acaba, às vezes, escolhendo outros mecanismos de distrair nossa consciência. E aí a gente vai começar a ter curiosidade. Quantas pessoas não passam horas e horas nesse mesmo canal do Instagram, vendo futilidades, bisbilhotando a vida alheia, vendo a pornografia, vendo o desequilíbrio energético das pessoas, se iludindo, né, bisbilhotando, dando vazão à curiosidade, que é fruto de uma falta de educação do caráter espiritual que nós todos somos donos desse arcabouço espiritual. Mas por a gente dedicar somente tempo, o nosso tempo de vida, a essas coisas, a gente começa a perder o tempo das coisas essenciais. E aí, as coisas fúteis vão se incorporando através da gente. E na nossa psicosfera, que é a nossa energia que a gente irradia do nosso pensamento, da nossa vontade, da gerência da vontade, a gente começa a atrair lixos. A gente começa a atrair coisas que vão preenchendo a nossa essência. E vocês imaginam um saco de lixo cheio de cacareco, cheio de situações, cheio de lixos de todos os tamanhos, com vários vazios entre eles. Então a gente enche nossa áurea, nosso campo, né, morfogenético, nosso poder de atração, a gente enche esse campo com situações, coisas, elementos mentais, que quando a gente chega à noite para fazer uma oração, a gente fecha os olhos e só vai lembrando daquelas figuras. Então, se você passou o dia vendo futilidades, quando você fechar seus olhos, o seu espírito vai ver com os olhos fechados as futilidades que você cultivou durante o dia. E isso vai nos dando, vai conflitando a nossa parte mais íntima, né? E a gente vai começando a ver que está havendo um desequilíbrio energético. Porque na nossa essência, nós queremos crescer, independentemente da situação e da circunstância das pessoas que estão conosco. O ser humano tem necessidade de crescer. E aí, como a gente está atraindo todo dia muita futilidade, muitas coisas que nos distraem, a gente começa a ter problema de produzir cada vez mais esses vazios, que são esses espaços vazios que a gente coloca nesse saco, que é a nossa áurea psicossomática, como eu estou falando agora, com as minhas palavras. E aí, a gente começa a ter as sensações, né? A gente deprime, a gente sobe de novo, a gente deprime de novo, a gente sobe de novo, e fica essa gangorra, essas ondas mentais de alto e baixo. Isso é normal? Até certo ponto, sim. Mas a gente tem que, com certeza, o nosso próprio cérebro, ele vai fazer uma média. Vai existir uma média no final do dia.
é a média energética, é na parte frontal do nosso chakra frontal, que a gente passa para a espiritualidade desencarnada a nossa frequência média. Isso é, como a gente trabalhou o nosso dia todos os dias. Então, se a gente deixa se levar, certo? Por situações deprimentes, situações de baixa estima, situações depressivas, né, que caem, situações de preguiça, de ociosidade, a gente começa a ter problema e o vazio existencial aumenta. Então, um dos repositórios didáticos que a Joana nos fala é na quinta dica dela, que é nunca subestimar o amor. Certo? A gente tem que ver que o amor é a grande salvação de cada um de nós. Eu chegaria a fazer uma afirmativa bastante simples, mas bastante interessante. A velocidade do amor não existe ainda nenhum cientista que comprove, né? Nós temos a velocidade da luz, a velocidade do som, né? Mas nós não temos ainda um aparelho que meça a velocidade do amor. Mas nas obras espíritas, você vê que Chico diz que quando a mãe faz uma prece por um filho, essa prece arrebenta as portas do céu. E você vê na própria literatura espírita, nos livros psicografados, quando um filho desencarna por uma situação difícil, a mãe, através de uma prece de amor, chega lá no coração daquela pessoa, aquela energia, aonde quer que ele esteja, seja em umbral, seja numa situação difícil, seja em qualquer situação energética que aquele espírito se encontre, ele vai receber em frações de milésimos de segundo a energia do amor que a mãe emitiu nas suas orações. Então, nessas paisagens mundanas, pessoal, que a gente tem aqui na Terra, ricas de sedução, de sentidos imediatos, para a gente estar toda hora tendo o prazer, o gozo da sensação, das variedades, que existem tantas variedades de prazer hoje, né? A gente começa a entrar nesse mecanismo de fuga. Não adianta. Você tem o prazer e você tem a essência. Então você escolhe. E as escolhas são totalmente suas. Nós podemos amar nossos amigos, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, mas nós não podemos fazer mais do que isso. Porque as escolhas são individuais. E nessa sensação de escolha errada, por estar prestigiando sempre as emoções passageiras, a gente vai cada vez mais deflagrando essas feridas da alma. Né? A gente não para pensar que a afetividade que a gente possa ter pelas pessoas de forma desinteressada, de forma simples, né? Quando deixamos o limite de respeito, né? Botamos aqui o limite de respeito. Por mais que aquela pessoa seja maravilhosa, atraente, né? A gente deve sempre amar de forma afetiva. Porque a afetividade vai nos enriquecer. Porque a afetividade vai nos proporcionar harmonia. Porque a afetividade vai nos dar beleza. Porque a afetividade vai nos proporcionar encanto e paz. E a gente está longe ainda de perceber que a afetividade é uma forma de amor. Uma forma de amor respeitosa. Não precisa a gente ficar velho, idoso, né, onde todas as nossas faculdades orgânicas estejam já fraquinhas, para a gente exercitar a fraternidade. A afetividade, desculpa. Então, a afetividade, ela alcança esse patamar de sentimento. E é necessário também que a gente tenha esse merecimento para atingir um desses sentimentos sublimes, que é a afetividade. Então, a gente precisa, pessoal, desenvolver os nossos sentimentos. E nesse esforço diário, a gente precisa galgar. Porque a gente não é só. A gente tem que conviver. A gente precisa se relacionar. A gente precisa, né, viver cada dia. E aí, como é que a gente faz isso? Galgando o desejo de melhorar e diminuir esse vazio entre nós.
Primeiro, a gente tem que começar a usar uma ética, né? O poder da ética, de querer fazer aquilo que as pessoas fariam se fossem no nosso lugar. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais nos outros, começar a pensar um pouco mais no próximo, né? Começar a tornar a nossa convivência um pouco mais feliz, tentando respeitar quando a gente erra. Hoje mesmo, eu conversando aqui com a minha família, eu cometi algumas coisas, alguns deslizes, e depois eu tive que ir lá conversar com as pessoas que eu falei errado, pedir desculpas, disse, olha, eu já estou num dia corrido, né? Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui fazendo um estudo, uma palestra sobre o vazio, mas a gente também está sofrendo os impactos dessas afetações do vazio existencial. Então, é um esforço diário para quem está dando palestra, para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem está fazendo qualquer atividade dentro e fora de casa. Porque a convivência, pessoal, é uma verdadeira labuta, é uma verdadeira missão a convivência entre os seres humanos. Então a gente precisa entender que para que a gente conviva melhor conosco, temos que desenvolver o autoconhecimento, procurar ver as nossas sombras, procurar ver o retrospecto das nossas atitudes. E assim, é muito bonito falar, né, Jorge? Sim, falar pode ser muito bonito, mas o sofrimento da ação, todos nós vamos ter que passar. Você fala bonito, mas não age correto, vai passar pelo sofrimento. Você não fala tão bonito e age correto, você já ameniza a sua carga de compromissos espirituais. Então, todos nós temos que prestar conta conosco e com a nossa própria evolução. Mas destacando o item 6 que a Joana fala, nós temos que desenvolver uma convivência à base do Evangelho de Deus. E esse é o mais completo tratado dado para a nossa humanidade hoje aqui na Terra, para a gente ter o que seria a formação do nosso caráter social e também a plena desenvoltura da construção do caráter espiritual que o homem precisa ter. Então, se a gente não tiver essa consciência, né, que a gente precisa praticar uma exemplificação que Cristo trouxe para a gente, e não é coisa de religioso, não é coisa de fanático, não é coisa de religião, não é coisa de espírita, nem evangélico. Não. O Evangelho de Jesus, esse homem que veio falar com a gente há 2000 anos, numa época que só tinha reinos bárbaros e o Império Romano vivendo o seu apogeu em todo o mundo, o Cristo veio com a missão sublime, trazer essa energia do amor para que nós, seres humanos, pudéssemos conhecer. Então, quem trouxe o amor para o nosso planeta foi Jesus. Não foi outra pessoa. Ele foi uma pessoa que, quando ele veio trazer, na sua essência, todo esse amor que a humanidade precisava. A humanidade vivia naquela época sobre uma lama de sangue das conquistas que Roma fazia em todos os condados e todos os países daquela época. Né? Naquele governo de Herodes, né? Caio Graco, toda aquela geração de guerra, de conquistas, onde as famílias não se respeitavam, onde os seres humanos se consumiam como filhos, pais. O poder e a sexolatria nas grandes cidades romanas, da Grécia, Jerusalém, né, de toda aquela região da Judéia, era uma região de muito sofrimento para os conquistados e para quem conquistava. Porque a indiferença, o materialismo e o poder era a única linguagem da época. Quem tiver dúvida, assista às séries, assista os filmes históricos. Isso nós temos pouco mais de 2000 anos. Então, Jesus, dizem os livros psicografados, que quando ele veio, já preparado para vir na sua essência aqui na Terra, toda aquela áurea do Império Romano já sofreu.
toda uma influência energética. Nas cidades da Judéia, Jerusalém, né? Toda aquela parte da Jerusalém antiga e da Judéia, já sentiam uma energia diferente. A energia do Filho de Deus, do governador do planeta. E ele veio nos mostrar que a gente precisa seguir o seu exemplo. Precisa entender as coisas simples e amar o que é simples. Nós não precisamos, pessoal, amar coisas voluptuosas, coisas materialmente muito poderosas. Aquilo aumenta nosso vazio existencial, porque a gente não tem a capacidade, né, e nem a necessidade de levar essas conquistas materiais para o plano espiritual. Porque o que é leve, o que é gostoso e o que é tranquilo é a paz, é a tranquilidade, é o amor que a gente pode ter pelas pessoas, é a compreensão que a gente pode ter em escutar, ao escutar, né? A beneficência da escutatória que nós tanto sofremos. E eu não vou dizer para vocês que eu não sofro. Preciso aprender muito a escutar. A gente precisa escutar mais, amar mais, cuidar mais, gostar das coisas simples. E aí é aquele paradigma que acontece quando as pessoas estão no interior, cercadas de natureza. O tempo não passa. O tempo demora. Porque essencialmente nós estamos fazendo contato com a essência divina. Agora, o 7º item que Joana fala, continuando com o tema vidas vazias, é a parte de escândalos. Por quê? Porque a gente tem que se preocupar. Porque ela diz que o escândalo é a conduta correta. A conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário de ser exercido conscientemente e sem possibilidade de defecção. Então, nós estamos vivendo uma época que a gente precisa ter a autoconsciência. E eu digo sempre nos meus convites que eu recebo, a gente tem que começar a entender, praticar a inteligência social, a inteligência espiritual. Porque não dá mais para a gente jogar fora. Não dá mais para a gente deixar de ser consciente espiritualmente. Porque as coisas estão ficando mais claras, mais transparentes. E a gente não vai poder exercer por muito tempo as nossas famosas dicotomias. Isso é, ter uma cara para uma coisa, uma cara para outra, uma cara para outra. Entendeu? A gente tem que começar a se encarar. E eu me lembro muito que a gente também precisa, e é uma sugestão dela, da gente aprender a se divertir, aprender a distinguir diversão de futilidade, né? Quantos de nós procuram na diversão o prazer saudável, né? O exercício, a atividade física, e quantos de nós procuram na diversão a futilidade? Quantos de nós estamos procurando uma brechinha para desviar o nosso caráter? Então a gente tem que ver que isso é muito prejudicial, né? Isso vai provocar escândalos, seja conosco, seja com alguém. E é isso que a gente quer? Então a gente tem que começar a vencer. E às vezes, pessoal, a gente não quer fazer uma coisa bem simples. Às vezes a gente tem um vício, e esse vício é um vício que a gente não tem controle totalmente sobre ele. E aí a gente precisa fazer uma determinada situação que o Cristo nos diz. Eu sou capaz de vencer esse vício? Ainda não. Eu sou capaz de prejudicar alguém com esse vício? Sim. Eu sou capaz de me prejudicar com esse vício? Sim. Se eu continuar com esse vício, vou aumentar meu vazio existencial? Sim. Eu vou acabar prejudicando mais pessoas? Sim. Então, o que é que eu posso fazer? A oração. A oração, ela é uma coisa fantástica. Eu vendo ontem o programa da Dora lá com o pessoal de Brasília, professor de Brasília falando do céu e inferno. A oração é simplesmente você falar com o coração.
Você pode dizer, oh meu Deus, obrigado por esse dia, foi maravilhoso. Isso chegar com a fortaleza tão grande por Cristo, para os anjos guardiães, para as pessoas que nos querem bem, com a energia tão poderosa que a gente é abençoado de forma de devolução energética. E a saúde se impregna em nosso ser. O nosso propósito se impregna em nosso ser. A oração não precisa ser cheia de folclore, cheia de pompas, fogos e artifícios. Não, você não precisa criar um ritual. Você precisa agradecer com o seu coração. Então a gente tem que ter a oração como um mecanismo de alimento indispensável, fluídico, para abastecer a nossa alma. E é isso que a Joana nos fala. Que a oração, ela é o presente, que ela deve ser o cardápio diário de nossas refeições. Isso é, a gente tem que se alimentar de oração. Nunca é demais orar. Nunca é demais amar. Nunca é demais pedir a Deus para fazer a nossa reforma íntima. Que ela é íntima, é só nossa. Ninguém tem que dar satisfação para ninguém. Mas ela é nossa. Ela não é do outro. Ela não é do companheiro. Ela não é do filho. Ela não é do marido. Ela não é da empresa. Ela é nosso compromisso. Certo? Então a gente tem que dar essa conotação para esse recurso que é a oração. E ela também fala aqui no item 10 da autoconstrução e da autoiluminação. Pessoal, a gente pode ser o melhor palestrante, o melhor médico, o melhor isso, o melhor aquilo. Mas se a gente não cuidar do nosso aprimoramento interior, compreender o nosso irmão de jornada, poderia ser um de nós, que a gente só muda de casa, de local e de arcabouço facial, né? Mas se a gente entender, por uma questão causal, que eu poderia ser outra pessoa, morar em outro local, seria o mesmo Jorge André morando em outro local. Então a gente tem que ver que nós somos circunstâncias causais e espíritos dentro de corpos vivenciando essa experiência que tem que ser maravilhosa. Ela não tem que ser ruim, ela não tem que ser baixa astral, ela não tem que ser depressiva, ela tem que ser autoiluminativa. Nós somos filhos de Deus. Você já parou para pensar quem é o nosso pai? Aí você vai para o pai material. Ah, o seu pai é uma pessoa boa, isso, aquilo. O seu pai é uma pessoa muito bem-sucedida. Eu não estou falando de questões materiais. Eu estou falando quem você realmente é. Sem números. Nós temos que fazer essa reflexão. Eu não sou um engenheiro com tantos anos, que ganho tanto, que trabalha tanto tempo na empresa. Quem é o Jorge André? Quem é você? Quem é a Cacá que está aí assistindo, a Cacilda? Quem é a Carmelita? Quem é a Cirlei, que está traduzindo essa mensagem através de Libras? Quem somos nós? O que é que nós viemos realmente fazer aqui? Você vai esperar para fazer essa pergunta e ficar aturdido pelo torpor da morte, ainda mais porque você não cumpriu emocionalmente o seu verdadeiro valor, o seu propósito, que é único, que é seu. Pessoal, não existe ninguém no mundo igual a você. Você é único, você é massa, você é você para fazer tudo que você quiser de bom. E você tem nada mais, nada menos do que Deus e Jesus, que é o maior governador, é o único governador desse planeta, é o ser de maior luz que esteve aqui para lhe ajudar. E você não pede ajuda a Deus, você não pede ajuda a Jesus, você não conversa com Ele. Quem você acha quem nós achamos que nós somos? Nós somos pequenos, mas somos filhos de Deus. E se a gente pedir ao nosso Pai, Ele jamais vai negar. A Joana falando com o Divaldo, ele dizendo, Joana, eu sofri tanto com esse meu problema na minha lombar. Ele disse, mas Divaldo, você nunca pediu ajuda. Aí ele foi, mas eu comentei com você algumas vezes, você me passou um rela, falando de São Francisco de Assis. Mas claro, se a gente for comparar o nosso sofrimento com esses mártires, até o próprio Divaldo foi puxado a orelha. Imagine nós. Mas não estamos falando de concessões, nós estamos falando de pedidos amorosos.
Nós estamos pedindo para ser maiores, para sermos bondosos, para sermos amorosos. E a gente tem que pedir a Deus, Ele vai nos dar essa capacidade. Ele vai cuidar da gente. Ele vai nos dar a sensação da gente sentir nós mesmos. Ele vai compreender que a gente está numa jornada, que a gente não é perfeito. Se vai precisar de mais jornadas, Ele vai dar. Ele vai nos ajudar enquanto pessoas, enquanto espíritos, enquanto pais, enquanto mães. Então a gente tem que pedir para evoluir. Nós temos que pedir com o coração, porque Ele vai nos ajudar. Porque Ele intervém nas nossas preces, nas nossas orações. E está faltando 2 itens para me acabar aqui essa conversa com vocês, que item 11 é as intervenções espirituais. Então, de alguma forma, nós seres humanos jamais estamos sós. E ela nos diz isso, Joana, Jesus nos diz isso. A gente precisa se aproximar da nossa conexão. E o nosso intercâmbio é sempre daqui para lá. Porque nós estamos inseridos localmente dentro de um mundo material. Então, tudo fora desse mundo é espiritual. Então, a gente precisa se intercomunicar. E como diz os fenômenos de transcomunicação instrumental, o nosso chip é a nossa epífise. E a gente está dentro de um corpo carnal. Então, a gente está isolado um pouco dessa conexão direta com a espiritualidade. Mas se a gente acionar a nossa epífise, se a gente se concentrar no amor de Deus, a gente se conecta automaticamente com toda essa essência divina. E a gente passa a se sentir mais forte, mais pleno. E aí a gente, emocionalmente, espiritualmente, começa a se sentir semelhante e nunca estaremos abandonados. E aquele vazio existencial passa a desaparecer. Porque a gente está sentindo que as pessoas em espírito estão ali do nosso lado, como elas nunca deixaram de estar. Mas nós, às vezes, nos afastamos dessas energias, desse amor, dessa divindade, né? E o que é que ela nos fala aqui? Que nessa época é extremamente propício. Sempre é Natal. Pessoal, eu admiro um grupo de pessoas que também são semelhantes aos espíritas, que é a Legião da Boa Vontade, a LBV, coordenada por José de Paiva Neto. Até o slogan que eu uso, né? Fora da caridade não há salvação, que está aqui nesse banner, aqui atrás, que é o slogan do Kardec, da doutrina dos Espíritos, e o slogan do José de Paiva Neto é perto de Jesus, longe dos problemas. Então, assim, sempre nessa instituição nacional é Natal. É Natal para acolher as mães grávidas, é Natal para receber as crianças que estão nascendo, é Natal para educar os idosos, é Natal para a gente se habituar a saber que o nosso propósito aqui nesse planeta é de evolução. Esse planeta merece ser melhor, esse planeta merece ser mais lindo, esse planeta merece ter mais amor, esse planeta merece que a gente cultive tudo aquilo que o governador dele veio deixar para a gente, que foi o amor. Esse maravilhoso ser que Jesus, por amor, se deixou se esvair, ser morto, ser crucificado. Porque ele não poderia, se não fosse por amor, ele poderia evitar qualquer coisa, porque ele tinha um poder máximo sobre a matéria, sobre o universo, sobre a física quântica, sobre a humanidade. Ele poderia conduzir pensamentos, magnetizar como ele magnetizou a água em vinho, como ele podia transformar um pão em milhares de pães, ele podia muito bem evitar a sua própria morte. Mas ele quis que nós decidíssemos a morte dele ou a vida. E ele deu a sua vida para que sempre fosse Natal. Porque ele veio nessa época celebrar o amor que ele trouxe, de onde ele veio, para que esse planeta fosse luz, fosse maravilha, fosse essa essência que a gente tem de solidariedade ao próximo quando o Natal chega. Então, que essa essência, essa fraternidade planetária, ela seja sempre, não somente no período do Natal. Então, pessoas como LBV, pessoas como várias casas espíritas, vários espíritas amigos, como esse compêndio da doutrina espírita nos faz pensar em justiça, amor e caridade. Pensar em fora da caridade não há salvação. Pensar que tudo isso pode ser melhor, isso nos motiva, isso diminui o nosso vazio existencial. E
ela conclui, a Joana de Ângeles, que o terceiro item, 13º item, o esforço contínuo, o respeito e a gentileza, e sempre recomeçarmos, nunca é tarde para praticar essas três coisas. Esforço contínuo, respeito à gentileza e recomeço sempre quando cairmos. Nós não somos seres infalíveis, nós não somos seres perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. E eu queria deixar para vocês a seguinte frase: te fazes pacífico, porque serás um pacificador. Não é a paz da ociosidade, não é a paz da amorosidade, é a paz de saber apaziguar qualquer conflito. E a partir daí, tu vais ser inconscientemente sempre um pacificador. Te faz verdadeiro e tu cultivarás a semente da verdade por onde tu passas. E tu vai influenciar as pessoas a serem melhores. E elas vão se envergonhar das pequenas mentiras. Amanhece novos dias. Anuncia para ti a vitória do amor. Não te deixa abater pela doença, pela angústia, pelo desemprego, pela falta de informações, pelo que os outros estão dizendo, pela imprensa. Não. Focas nas coisas do bem. E saiba de uma coisa: amor, justiça e caridade são o tripé para a gente viver feliz, com amor e diminuirmos totalmente o nosso vazio existencial. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Nossa Senhora nos ilumine hoje e sempre e que a gente consiga realmente combater de frente qualquer tipo de elemento que foi falado aqui, né? A volúpia, as questões materiais com excesso, as questões das frivolidades, tá bom? Então, eu vou fazer aqui nossa prece, agradecendo a Cirlei, que fez aí uma brilhante apresentação em Libras. Espero que as pessoas possam assistir esse vídeo depois, né? Essa também é a função maravilhosa do Instagram, dos canais. E a gente tem uma excelente noite. Então, vamos fazer aqui uma prece, agradecer a Deus, Nossa Senhora, todos os bons espíritos, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, a todos, ao guia da casa. Agradecer mais uma vez o convite da nossa irmã Carmelita. Agradecer a participação da nossa irmã Cirlei, lá de Minas. E agradecer a todos que participaram, tiraram um pouquinho do seu tempo para ouvir essas palavras. Que nós possamos ter uma excelente noite, fiquemos com Deus e possamos trabalhar durante o sono para que a gente evolua cada vez mais e aproveite o máximo nossa reencarnação, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Já autorizamos Colocação do telefone. Só um momento. Postando meu rosto, não. Cadê? Mas ele tá de cabeça baixa. Oi, tá me vendo, Jorge? Você está... Peraí, tá. A ligação tá ruim. A ligação tá ruim. Você está tudo certo agora. Não tá aparecendo a minha mão, não. Aí, tá me vendo? Feito. Estamos. Tá pegando a mão direitinho? Tudo, tá tudo muito bom. Excelente essa O imagem. som tá ruim, seu. Será que fica melhor com
fone de ouvido? Algumas, Não, tá ruim. algumas pessoas acham que o fone de ouvido piora. Tá cortando a sua fala. Tá cortando a sua fala. Fala aí de novo. Boa noite. Estão Melhorou um pouco. Não, todos, cortou. estão todos Tá ouvindo? cortando. Veja se melhorou. Ok. Melhorou o áudio? Melhorou. Pronto. Melhorou. Então vamos iniciar, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite, espíritas. Boa noite a todos, aquelas pessoas que procuram a doutrina dos espíritos para a sua consolação, para a sua evolução. Hoje, o tema que nós vamos falar é um tema bastante apropriado para os dias de hoje, principalmente nessa época pandêmica, né? E uma época também onde a nossa Terra, nosso mundo, está tão atrelado aos elementos materiais. Nós vamos, antes de iniciar a palestra, nós vamos pedir que todos que estão aí conectados, para que a gente faça uma prece, né? De abertura aos trabalhos e proteção a todos aqueles que vão escutar essa mensagem de hoje. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer esse dia de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, que a gente possa ter uma excelente noite e que a gente possa ser grato por tudo aquilo que a gente consegue exercer diariamente, onde tantos de nós não conseguem, ou tantos de nós já partiu hoje ou essa semana para um outro plano e às vezes tão atormentados, tão sofridos por não ter uma mensagem de conforto, uma mensagem de amor nesse verdadeiro poço, rio de felicidade que é a doutrina dos espíritos. Assim nós damos por iniciados os trabalhos dessa noite. Meus irmãos, a gente vai falar hoje para vocês do último livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um dos espíritos da codificação espírita dos tempos atuais, que veio com a missão psicológica, onde ela lançou uma coletânea psicológica sobre como a gente deve se portar para a evolução do espírito. E a pessoa ligada a Joana nesse trabalho foi está sendo Divaldo Pereira Franco. Então é uma coletânea que a gente sempre divulga nos trabalhos de Joana, e foi o tema escolhido pela a presidente da casa, dona Carmelita, para a gente falar hoje, nesse mês de dezembro. Então é um tema extremamente necessário para que as pessoas possam fazer uma retrospectiva dos seus comportamentos e de um relacionamento que está tendo consigo mesmo, e às vezes com aquela sensação de vazio existencial. O que é que nós conseguimos filtrar para que vocês possam fazer essa anamnese, essa leitura de si mesmos? O que é que Joana fala no início desse livro? Apesar da variedade infinita de ideias, atitudes de engrandecimento, o ser humano ainda esvaziou-se. Nós estamos secos por dentro dos desejos de servir. Nós estamos cada vez mais ficando com aquela situação de preguiça mórbida, né? Uma espécie de desinteresse de ajudar
o próximo. E esse desinteresse, ele vem ligado ao nosso egoísmo, ele vem ligado às sensações materiais que nós vivemos e estamos experimentando na atualidade. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse primeiro ponto que ela fala, porque cada dia mais nós encontramos amigos, colegas, né, cada vez mais interessados na produção de adrenalina, na produção de endorfinas, aquela coisa da correria do dia a dia, que a pessoa não para fazer uma reflexão do que seja realmente o que seria bom para o nosso espírito. Nós falamos cotidianamente sobre a vida espiritual. Nós somos seres espirituais e nós temos que dizer isso todos os dias para a gente. Olhar no espelho e ver, nós somos muito além desse corpo. Nós somos espíritos universais, seres interplanetários, somos filhos de Deus e merecemos ser felizes. Nós não merecemos ter angústias, sofrimentos, todo esse vazio que está fazendo parte da gente atualmente, em crises depressivas, em problemas terríveis de fugas da realidade. É porque a gente está sempre sendo assabarcado, sendo englobado por sensações de poder, de ter um produto novo, a gente quer consumir. A gente fica nessa loucura de estar colocando a nossa felicidade nas coisas materiais. E na realidade, a nossa felicidade a gente só vai encontrar com aquele velho encontro conosco mesmo. Então a gente tem que ter essa percepção de que não adianta a gente consumir, querer fazer exposições de nós mesmos, ter aquela loucura, porque esse desejo, essa vontade de estar sempre aparecendo, de sempre estar desfrutando, sem a consequência da espiritualização interior da gente, a gente vai começar a ter deságio energético. Isso, a gente vai perder energia. Você já pararam para pensar que quando a gente começa a colocar nossas energias em algo que só dá prazer efêmero, a gente começa a se desgastar? Vocês já pensaram que na relação afetiva entre os seres humanos existe um equilíbrio? E na relação puramente sexual existe uma perda grande de energia? É a mesma coisa. Porque no paradigma da Joana de Ângeles e no paradigma espírita, a gente precisa estar em harmonia. E o terceiro ponto que a gente vive em conflito, que é colocado nesse tema de hoje, é porque a gente tem consciência, sem ter, isso é, inconscientemente, nós sabemos que somos seres espíritos, seres espirituais, seres universais, mas a gente não para fazer essa autoanálise e a partir de não parar, de estar sempre correndo atrás de algum objeto, atrás de alguma satisfação efêmera, a gente se desconecta em termos da nossa espiritualidade, da nossa imortalidade. Então a gente precisa ter essa conexão. A gente precisa ter essa consciência que a gente é um ser espiritual, é um ser com vários problemas, nós temos sombras e a gente precisa ter reafirmação dessa nossa capacidade de continuar refletindo sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa essência, para que a gente se preencha de coisas essenciais, simples, nada muito complexo. A Joana fala aqui, para a gente bem dizer toda e qualquer circunstância
que nós nos encontramos. Porque a partir da gente agradecer, bem dizer, nós estamos nos elevando moralmente. A gente acaba fazendo um reconhecimento. Isso é, exercitando o poder da gratidão. O poder de se equilibrar cada pontinho energético com cada célula que a gente tem da nossa capacidade íntima. E quando a gente briga com essas células, o que é que acontece? Ela se desequilibra, ela se desagrega e aí dá um CA, uma doença gástrica, dependendo da distância e da equivalência dessa energia. Desequilibra os chakras, desequilibra a parte pélvica, os órgãos, todas as sensações que ultrapassam a parte espiritual e que atingem a nossa parte carnal. Isso não tem nada a ver com conhecimento. Isso tem a ver com o nosso egoísmo, com a nossa imaturidade, com a nossa incapacidade de conquistar a paz que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, como é que a gente pode conquistar a nossa paz? Primeiro, a gente tem que ter uma sensação muito exata do que seja tempo, o fator tempo. E na doutrina dos espíritos ele fala que o tempo é a medida material para o mundo material de existência das coisas, de forma sintética. Então, o tempo só existe em mundos materiais. Por isso que, às vezes, a gente tem tanta dificuldade, todos nós, de lidar direitinho com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem facilidade de lidar com o tempo, é porque a gente é pragmático, organizado e material. Mas aí, nenhuma coisa e nem outra. A conquista da paz, ela vai ser dada através dessa capacidade da gente lidar com a nossa essência, corpo e espírito, e também pelo fator temporal. Hoje, nós vemos que a gente deixa o tempo escoar. Escoar, e o tempo escoa tão rápido das nossas mãos que parece que a gente não consegue mais dominar esse tempo. E o dia se torna curto. E a angústia, e a questão da depressão, da ansiedade se torna cada vez mais pesada com a gente. Por quê? Porque a gente está colocando muitas tarefas, colocando muito mecanismo de fuga, muita situação e fugindo da realidade que é o nosso propósito de vida. Isso de forma bem simples e que a gente acaba se desviando, porque hoje a gente tem tantas... Por exemplo, nós estamos agora fazendo uma palestra. Quantas palestras estão acontecendo nesse momento? Em quantas casas espíritas? Não é? Então a gente acaba, às vezes, escolhendo outros mecanismos de distrair nossa consciência. E aí a gente vai começar a ter curiosidade. Quantas pessoas não passam horas e horas nesse mesmo canal do Instagram, vendo futilidades, bisbilhotando a vida alheia, vendo a pornografia, vendo o desequilíbrio energético das pessoas, se iludindo, bisbilhotando, dando vazão à curiosidade, que é fruto de uma falta de educação do caráter espiritual que nós todos somos donos desse arcabouço espiritual. Mas por a gente dedicar somente tempo, o nosso tempo de vida, a essas coisas, a gente começa a perder o tempo das coisas essenciais. E aí, as coisas fúteis vão se incorporando através da gente. E na nossa psicosfera, que é a nossa energia que a gente irradia do nosso pensamento, da nossa vontade, da gerência da vontade, a gente começa a atrair lixos. A gente começa a atrair coisas que vão preenchendo a nossa essência. E vocês imaginam um saco de lixo cheio de cacareco, cheio de situações, cheio de lixos de todos os tamanhos, com vários vazios entre eles. Então a gente enche nossa áurea, nosso campo, né, morfogenético, nosso poder de atração, a gente enche esse campo com situações, coisas, elementos mentais, que quando a gente chega à noite para fazer uma oração, a gente fecha os olhos e só vai lembrando daquelas figuras.
Então, se você passou o dia vendo futilidades, quando você fechar seus olhos, o seu espírito vai ver com os olhos fechados as futilidades que você cultivou durante o dia. E isso vai nos dando, vai conflitando a nossa parte mais íntima, né? E a gente vai começando a ver que está havendo um desequilíbrio energético. Porque na nossa essência, nós queremos crescer, independentemente da situação e da circunstância das pessoas que estão conosco. O ser humano tem necessidade de crescer. E aí, como a gente está atraindo todo dia muita futilidade, muitas coisas que nos distraem, a gente começa a ter problema de produzir cada vez mais esses vazios, que são esses espaços vazios que a gente coloca nesse saco, que é a nossa áurea psicossomática, como eu estou falando agora, com as minhas palavras. E aí, a gente começa a ter as sensações, né? A gente deprime, a gente sobe de novo, a gente deprime de novo, a gente sobe de novo, e fica essa gangorra, essas ondas mentais de alto e baixo. Isso é normal? Até certo ponto, sim. Mas a gente tem que, com certeza, o nosso próprio cérebro, ele vai fazer uma média. Vai existir uma média no final do dia. É a média energética, é na parte frontal do nosso chakra frontal, que a gente passa para a espiritualidade desencarnada a nossa frequência média. Isso é, como a gente trabalhou o nosso dia todos os dias. Então, se a gente deixa se levar, certo? Por situações deprimentes, situações de baixa estima, situações de depressivas, né, que caem, situações de preguiça, de ociosidade, a gente começa a ter problema e o vazio existencial aumenta. Então, um dos repositórios didáticos que a Joana nos fala é na quinta dica dela, que é nunca subestimar o amor. Certo? A gente tem que ver que o amor é a grande salvação de cada um de nós. Eu chegaria a fazer uma afirmativa bastante simples, mas bastante interessante. A velocidade do amor, não existe ainda nenhum cientista que comprove, né? Nós temos a velocidade da luz, a velocidade do som, né? Mas nós não temos ainda um aparelho que meça a velocidade do amor. Mas nas obras espíritas, você vê que Chico diz que quando a mãe faz uma prece por um filho, essa prece arrebenta as portas do céu. E você vê na própria literatura espírita, nos livros psicografados, quando um filho desencarna por uma situação difícil, a mãe, através de uma prece de amor, chega lá no coração daquela pessoa, aquela energia, aonde quer que ele esteja, seja em umbral, seja numa situação difícil, seja em qualquer situação energética que aquele espírito se encontre, ele vai receber em frações de milésimos de segundo a energia do amor que a mãe emitiu nas suas orações. Então, nessas paisagens mundanas, pessoal, que a gente tem aqui na Terra, ricas de sedução, de sentidos imediatos, para a gente estar toda hora tendo o prazer, o gozo da sensação, das variedades, que existem tantas variedades de prazer hoje, né? A gente começa a entrar nesse mecanismo de fuga. Não adianta. Você tem o prazer e você tem a essência. Então você escolhe. E as escolhas são totalmente suas. Nós podemos amar nossos amigos, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, mas nós não podemos fazer mais do que isso. Porque as escolhas são individuais. E nessa sensação de escolha errada, por estar prestigiando sempre as emoções passageiras, a gente vai cada vez mais deflagrando essas feridas da alma. Né? A gente não para pensar que a afetividade que a gente possa ter pelas pessoas de forma desinteressada, de forma simples, né? Quando deixamos o limite de respeito, né?
Botamos aqui o limite de respeito. Por mais que aquela pessoa seja maravilhosa, atraente, né? A gente deve sempre amar de forma afetiva. Porque a afetividade vai nos enriquecer. Porque a afetividade vai nos proporcionar harmonia. Porque a afetividade vai nos dar beleza. Porque a afetividade vai nos proporcionar encanto e paz. E a gente está longe ainda de perceber que a afetividade é uma forma de amor. Uma forma de amor respeitosa. Não precisa a gente ficar velho, idoso, né, onde todas as nossas faculdades orgânicas estejam já fraquinhas, para a gente exercitar a fraternidade. A afetividade, desculpa. Então, a afetividade, ela alcança esse patamar de sentimento. E é necessário também que a gente tenha esse merecimento para atingir um desses sentimentos sublimes que é a afetividade. Então a gente precisa, pessoal, desenvolver os nossos sentimentos. E nesse esforço diário, a gente precisa galgar. Porque a gente não é só. A gente tem que conviver. A gente precisa se relacionar. A gente precisa, né, viver cada dia. E aí, como é que a gente faz isso? Galgando o desejo de melhorar e diminuir esse vazio entre nós. Primeiro, a gente tem que começar a usar uma ética, né? O poder da ética, de querer fazer aquilo que as pessoas fariam se fossem no nosso lugar. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais nos outros, começar a pensar um pouco mais no próximo, né? Começar a tornar a nossa convivência um pouco mais feliz, tentando respeitar quando a gente erra. Hoje mesmo, eu conversando aqui com a minha família, eu cometi algumas coisas, alguns deslizes. E depois eu tive que ir lá, conversar com as pessoas que eu falei errado, pedir desculpas, disse, olha, eu já estou num dia corrido, né? Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui fazendo um estudo, uma palestra sobre o vazio, mas a gente também está sofrendo os impactos dessas afetações do vazio existencial. Então, é um esforço diário para quem está dando palestra, para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem está fazendo qualquer atividade dentro e fora de casa. Porque a convivência, pessoal, é uma verdadeira labuta, é uma verdadeira missão a convivência entre os seres humanos. Então a gente precisa entender que para que a gente conviva melhor conosco, temos que desenvolver o autoconhecimento, procurar ver as nossas sombras, procurar ver o retrospecto das nossas atitudes. E assim, é muito bonito falar, né, Jorge? Sim, falar pode ser muito bonito, mas o sofrimento da ação, todos nós vamos ter que passar. Você fala bonito, mas não age correto. Vai passar pelo sofrimento. Você não fala tão bonito e age correto. Você já ameniza a sua carga de compromissos espirituais. Então, todos nós temos que prestar conta conosco e com a nossa própria evolução. Mas destacando o item 6 que a Joana fala, nós temos que desenvolver uma convivência à base do Evangelho de Deus. E esse é o mais completo tratado dado para a nossa humanidade hoje aqui na Terra, para a gente ter o que seria a formação do nosso caráter social e também a plena desenvoltura da construção do caráter espiritual que o homem precisa ter. Então, se a gente não tiver essa consciência, né, que a gente precisa praticar uma exemplificação que Cristo trouxe para a gente, e não é coisa de religioso, não é coisa de fanático, não é coisa de religião, não é coisa de espírita, nem evangélico. Não. O Evangelho de Jesus, esse homem que veio falar com a gente há 2000 anos, numa época que só tinha reinos bárbaros e o Império Romano vivendo o seu apogeu em todo o mundo, o Cristo veio com a missão sublime, trazer essa energia do amor para que nós, seres humanos,
pudéssemos conhecer. Então, quem trouxe o amor para o nosso planeta foi Jesus. Não foi outra pessoa. Ele foi uma pessoa que, quando ele veio trazer, na sua essência, todo esse amor que a humanidade precisava. A humanidade vivia naquela época sobre uma lama de sangue das conquistas que Roma fazia em todos os condados, em todos os países daquela época. Né? Naquele governo de Herodes, né? Caio Graco, toda aquela geração de guerra, de conquistas, onde as famílias não se respeitavam, onde os seres humanos se consumiam como filhos, pais. O poder e a sexolatria nas grandes cidades romanas, da Grécia, Jerusalém, né, de toda aquela região da Judéia, era uma região de muito sofrimento para os conquistados e para quem conquistava. Porque a indiferença, o materialismo e o poder era a única linguagem da época. Quem tiver dúvida, assista às séries, assista os filmes históricos. Isso nós temos pouco mais de 2000 anos. Então, Jesus, dizem os livros psicografados, que quando ele veio, já preparado para vir na sua essência aqui na Terra, toda aquela áurea do Império Romano já sofreu toda uma influência energética. Nas cidades da Judéia, Jerusalém, né? Toda aquela parte da Jerusalém antiga e da Judéia, já sentiam uma energia diferente. A energia do Filho de Deus, do governador do planeta. E ele veio nos mostrar que a gente precisa seguir o seu exemplo. Precisa entender as coisas simples e amar o que é simples. Nós não precisamos, pessoal, amar coisas voluptuosas, coisas materialmente muito poderosas. Aquilo aumenta nosso vazio existencial, porque a gente não tem a capacidade, né, e nem a necessidade de levar essas conquistas materiais para o plano espiritual. Porque o que é leve, o que é gostoso e o que é tranquilo é a paz, é a tranquilidade, é o amor que a gente pode ter pelas pessoas, é a compreensão que a gente pode ter em escutar, ao escutar, né? A beneficência da escutatória que nós tanto sofremos. E eu não vou dizer para vocês que eu não sofro. Preciso aprender muito a escutar. A gente precisa escutar mais, amar mais, cuidar mais, gostar das coisas simples. E aí é aquele paradigma que acontece quando as pessoas estão no interior, cercadas de natureza. O tempo não passa. O tempo demora. Porque essencialmente nós estamos fazendo contato com a essência divina. Agora, o 7º item que a Joana fala, continuando com o tema Vidas Vazias, é a parte de escândalos. Por quê? Porque a gente tem que se preocupar. Porque ela diz que o escândalo é a conduta correta. A conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário de ser exercido conscientemente e sem possibilidade de defecção. Então, nós estamos vivendo uma época que a gente precisa ter a autoconsciência. E eu digo sempre nos meus convites que eu recebo, a gente tem que começar a entender, praticar a inteligência social, a inteligência espiritual. Porque não dá mais para a gente jogar fora. Não dá mais para a gente deixar de ser consciente espiritualmente. Porque as coisas estão ficando mais claras, mais transparentes. E a gente não vai poder exercer por muito tempo as nossas famosas dicotomias. Isso é, ter uma cara para uma coisa, uma cara para outra, uma cara para outra. Entendeu? A gente tem que começar a se encarar. E eu me lembro muito que a gente também precisa, e é uma sugestão dela, da gente aprender a se divertir,
Aprender a distinguir diversão de futilidade, né? Quantos de nós procuram na diversão o prazer saudável, né? O exercício, a atividade física. E quantos de nós procuram na diversão a futilidade? Quantos de nós estamos procurando uma brechinha para desviar o nosso caráter? Então a gente tem que ver que isso é muito prejudicial, né? Isso vai provocar escândalos, seja conosco, seja com alguém. E é isso que a gente quer? Então a gente tem que começar a vencer. E às vezes, pessoal, a gente não quer fazer uma coisa bem simples. Às vezes a gente tem um vício, e esse vício é um vício que a gente não tem controle totalmente sobre ele. E aí a gente precisa fazer uma determinada situação que o Cristo nos diz. Eu sou capaz de vencer esse vício? Ainda não. Eu sou capaz de prejudicar alguém com esse vício? Sim. Eu sou capaz de me prejudicar com esse vício? Sim. Se eu continuar com esse vício, vou aumentar meu vazio existencial? Sim. Eu vou acabar prejudicando mais pessoas? Sim. Então, o que é que eu posso fazer? A oração. A oração, ela é uma coisa fantástica. Eu vendo ontem o programa da Dora lá com o pessoal de Brasília, professor de Brasília falando do céu e inferno. A oração é simplesmente você falar com o coração. Você pode dizer, oh meu Deus, obrigado por esse dia, foi maravilhoso. E chegar com a fortaleza tão grande por Cristo, para os anjos guardiães, para as pessoas que nos querem bem, com a energia tão poderosa que a gente é abençoado de forma de devolução energética. E a saúde se impregna em nosso ser. Nosso propósito se impregna em nosso ser. A oração não precisa ser cheia de folclore, cheia de pompas, fogos e artifícios. Não, você não precisa criar um ritual. Você precisa agradecer com o seu coração. Então a gente tem que ter a oração como um mecanismo de alimento indispensável, fluídico, para abastecer a nossa alma. E é isso que a Joana nos fala. Que a oração, ela é o presente, que ela deve ser o cardápio diário de nossas refeições. Isso é, a gente tem que se alimentar de oração. Nunca é demais orar. Nunca é demais amar. Nunca é demais pedir a Deus para fazer a nossa reforma íntima. Que ela é íntima, é só nossa. Ninguém tem que dar satisfação para ninguém. Mas ela é nossa. Ela não é do outro. Ela não é do companheiro. Ela não é do filho. Ela não é do marido. Ela não é da empresa. Ela é nosso compromisso. Certo? Então a gente tem que dar essa conotação para esse recurso que é a oração. E ela também fala aqui no item 10 da autoconstrução e da autoiluminação. Pessoal, a gente pode ser o melhor palestrante, o melhor médico, o melhor isso, o melhor aquilo. Mas se a gente não cuidar do nosso aprimoramento interior, compreender o nosso irmão de jornada, poderia ser um de nós. Porque a gente só muda de casa, de local e de arcabouço facial, né? Mas se a gente entender, por uma questão causal, que eu poderia ser outra pessoa, morar em outro local, seria o mesmo Jorge André morando em outro local. Então a gente tem que ver que nós somos circunstâncias causais e espíritos dentro de corpos vivenciando essa experiência que tem que ser maravilhosa. Ela não tem que ser ruim, ela não tem que ser baixa astral, ela não tem que ser depressiva, ela tem que ser autoiluminativa. Nós somos filhos de Deus. Você já parou para pensar quem é o nosso pai? Aí você vai para o pai material. Ah, o seu pai é uma pessoa boa, isso, aquilo. O seu pai é uma pessoa muito bem-sucedida. Eu não estou falando de questões materiais. Eu estou falando quem você realmente é. Sem números. Nós temos que fazer essa reflexão. Eu não sou um engenheiro com tantos anos, que ganho tanto, que trabalha tanto tempo na empresa. Quem é o Jorge André? Quem é você? Quem é a Cacá que está aí assistindo, a Cacilda? Quem é a Carmelita? Quem é a Cirlei, que está traduzindo essa mensagem através de Libras? Quem somos nós?
que é que nós viemos realmente fazer aqui? Você vai esperar para fazer essa pergunta e ficar aturdido pelo torpor da morte, ainda mais porque você não cumpriu emocionalmente o seu verdadeiro valor, o seu propósito, que é único, que é seu. Pessoal, não existe ninguém no mundo igual a você. Você é único, você é massa, você para fazer tudo que você quiser de bom. E você tem nada mais, nada menos do que Deus e Jesus, que é o maior governador, é o único governador desse planeta, é o ser de maior luz que esteve aqui para lhe ajudar. E você não pede ajuda a Deus, você não pede ajuda a Jesus, você não conversa com Ele. Quem você acha quem nós achamos que nós somos? Nós somos pequenos, mas somos filhos de Deus. E se a gente pedir ao nosso Pai, Ele jamais vai negar. A Joana falando com o Divaldo, ele dizendo, Joana, eu sofri tanto com esse meu problema na minha lombar. Ele disse, mas Divaldo, você nunca pediu ajuda. Aí ele foi, mas eu comentei com você algumas vezes, você me passou um rela, falando de São Francisco de Assis. Mas claro, se a gente for comparar o nosso sofrimento com esses mártires, até o próprio Divaldo foi puxado a orelha. Imagine nós. Mas não estamos falando de concessões, nós estamos falando de pedidos amorosos. Nós estamos pedindo para ser maiores, para sermos bondosos, para sermos amorosos. E a gente tem que pedir a Deus, Ele vai nos dar essa capacidade. Ele vai cuidar da gente. Ele vai nos dar a sensação da gente sentir nós mesmos. Ele vai compreender que a gente está numa jornada, que a gente não é perfeito. Se vai precisar de mais jornadas, Ele vai dar. Ele vai nos ajudar enquanto pessoas, enquanto espíritos, enquanto pais, enquanto mães. Então a gente tem que pedir para evoluir. Nós temos que pedir com o coração, porque Ele vai nos ajudar. Porque Ele intervém nas nossas preces, nas nossas orações. E está faltando 2 itens para me acabar aqui essa conversa com vocês, que item 11 é as intervenções espirituais. Então, de alguma forma, nós seres humanos jamais estamos sós. E ela nos diz isso, Joana, Jesus nos diz isso. A gente precisa se aproximar da nossa conexão. E o nosso intercâmbio é sempre daqui para lá. Porque nós estamos inseridos localmente dentro de um mundo material. Então, tudo fora desse mundo é espiritual. Então, a gente precisa se intercomunicar. E como diz os fenômenos de transcomunicação instrumental, o nosso chip é a nossa epífise. E a gente está dentro de um corpo carnal. Então, a gente está isolado um pouco dessa conexão direta com a espiritualidade. Mas se a gente acionar a nossa epífise, se a gente se concentrar no amor de Deus, a gente se conecta automaticamente com toda essa essência divina. E a gente passa a se sentir mais forte, mais pleno. E aí a gente, emocionalmente, espiritualmente, começa a se sentir semelhante e nunca estaremos abandonados. E aquele vazio existencial passa a desaparecer. Porque a gente está sentindo que as pessoas em espírito estão ali do nosso lado, como elas nunca deixaram de estar. Mas nós, às vezes, nos afastamos dessas energias, desse amor, dessa divindade, né? E o que é que ela nos fala aqui? Que nessa época é extremamente propício. Sempre é Natal. Pessoal, eu admiro um grupo de pessoas que também são semelhantes aos espíritas, que é a Legião da Boa Vontade, a LBV, coordenada por José de Paiva Neto. Até o slogan que eu uso, né? Fora da caridade não há salvação, que está aqui nesse banner, aqui atrás, que é o slogan do Kardec, da doutrina dos Espíritos, e o slogan do José de Paiva Neto é perto de Jesus, longe dos problemas. Então, assim, sempre nessa instituição nacional é Natal. É Natal para acolher as mães grávidas, é Natal para receber as crianças que estão nascendo, é Natal para educar os idosos, é Natal para a gente se habituar a saber que o nosso propósito aqui nesse planeta é de evolução. Esse planeta merece ser melhor, esse planeta merece ser mais lindo, esse planeta merece ter mais amor, esse planeta merece que a gente cultive tudo aquilo que o governador dele veio deixar para a gente, que foi o amor.
esse maravilhoso ser que Jesus, por amor, se deixou se esvair, ser morto, ser crucificado. Porque ele não poderia, se não fosse por amor, ele poderia evitar qualquer coisa, porque ele tinha um poder máximo sobre a matéria, sobre o universo, sobre a física quântica, sobre a humanidade. Ele poderia conduzir pensamentos, magnetizar como ele magnetizou a água em vinho, como ele podia transformar um pão em milhares de pães. Ele podia muito bem evitar a sua própria morte. Mas ele quis que nós decidíssemos a morte dele ou a vida. E ele deu a sua vida para que sempre fosse Natal. Porque ele veio nessa época celebrar o amor que ele trouxe, de onde ele veio, para que esse planeta fosse luz, fosse maravilha, fosse essa essência que a gente tem de solidariedade ao próximo quando o Natal chega. Então, que essa essência, essa fraternidade planetária, ela seja sempre, não somente no período do Natal. Então, pessoas como LBV, pessoas como várias casas espíritas, vários espíritas amigos, como esse compêndio da doutrina espírita nos faz pensar em justiça, amor e caridade. Pensar em fora da caridade não há salvação. Pensar que tudo isso pode ser melhor, isso nos motiva, isso diminui o nosso vazio existencial. E ela conclui, a Joana de Ângeles, que o terceiro item, 13º item, o esforço contínuo, o respeito e a gentileza, e sempre recomeçarmos, nunca é tarde para praticar essas 3 coisas. Esforço contínuo, respeito à gentileza e recomeço sempre quando cairmos. Nós não somos seres infalíveis, nós não somos seres perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. E eu queria deixar para vocês a seguinte frase: te fazes pacífico, porque serás um pacificador. Não é a paz da ociosidade, não é a paz da amorosidade, é a paz de saber apaziguar qualquer conflito. E a partir daí, tu vais ser inconscientemente sempre um pacificador. Te faz verdadeiro e tu cultivarás a semente da verdade por onde tu passas. E tu vai influenciar as pessoas a serem melhores. E elas vão se envergonhar das pequenas mentiras. Amanhece novos dias. Anuncia para ti a vitória do amor. Não te deixa abater pela doença, pela angústia, pelo desemprego, pela falta de informações, pelo que os outros estão dizendo, pela imprensa. Não. Focas nas coisas do bem. E saiba de uma coisa: amor, justiça e caridade são o tripé para a gente viver feliz, com amor e diminuirmos totalmente o nosso vazio existencial. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Nossa Senhora nos ilumine hoje e sempre. E que a gente consiga realmente combater de frente qualquer tipo de elemento que foi falado aqui, né? A volúpia, as questões materiais com excesso, as questões das frivolidades, tá bom? Então eu vou fazer aqui nossa prece, agradecendo a Cirlei, que fez aí uma brilhante apresentação em Libras. Espero que as pessoas possam assistir esse vídeo depois, né? Essa é também a função maravilhosa do Instagram, dos canais. E a gente tem uma excelente noite. Então vamos fazer aqui uma prece, agradecer a Deus, Nossa Senhora, todos os bons espíritos, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, a todos, ao guia da casa. Agradecer mais uma vez o convite da nossa irmã Carmelita. Agradecer a participação da nossa irmã Cirlei, lá de Minas. E agradecer a todos que participaram, tiraram um pouquinho do seu tempo para ouvir essas palavras. Que nós possamos ter uma excelente noite, fiquemos com Deus e possamos trabalhar durante o sono para que a gente evolua cada vez mais e aproveite o máximo nossa reencarnação, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos.